Joana estava parada na concessionária mais luxuosa de Dubai, roupa justa, demarcando cada curva que a sociedade julgava imperfeita. O Sheikh Khalid Al-Rahman entrou como um tufão de poder e dinheiro, olhos fixos na Ferrari vermelha exposta no centro do salão. Ela sabia o que todos pensavam. Uma mulher como ela não pertencia ali. Mas quando ele começou a negociar, Joana fez algo que ninguém esperava. Colocou a mão sobre o capô reluzente e disse com voz firme, que ecoou pelo silêncio mortal: "Não compre este carro, compre a mim. Antes de começarmos esta história inacreditável, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like e comente de que cidade você está assistindo." O silêncio que tomou conta da concessionária era do tipo pesado, aquele que faz o ar ficar denso e difícil de respirar. Joana sentiu cada par de olhos cravado nela. Os vendedores de terno impecável, os seguranças discretos nos cantos, a recepcionista de cabelos presos em um coque perfeito. Todos pararam o que estavam fazendo, mas nenhum olhar pesava tanto quanto o do Sheikh Khalid Al-Rahman. Ele tinha pouco mais de 30 anos, altura imponente, ombros largos que preenchiam o terno, sob medida de forma quase obscena. A barba estava aparada com precisão milimétrica e os olhos escuros carregavam aquele brilho de quem estava acostumado a ter tudo o que desejava. Khalid inclinou a cabeça levemente para o lado, como se estivesse tentando decifrar um enigma particularmente interessante. "Você disse o quê?" perguntou ele, voz grave reverberando pelo salão. Não havia raiva ali, apenas uma curiosidade genuína misturada com algo que Joana não conseguiu identificar. Diversão, talvez. Joana engoliu seco, mas manteve a mão firme sobre o capô vermelho brilhante da Ferrari. Seu coração batia tão forte que ela jurava que todos podiam ouvir. "Disse que o senhor não deveria comprar este carro, deveria me comprar." O gerente da concessionária, um homem de meia idade chamado Ricardo, que sempre tratou Joana com desdém mal disfarçado, avançou com o rosto vermelho de indignação. "Joana na minha sala, agora! Você está demitida! Como ousa falar assim com nosso cliente VIP?" Khalid ergueu uma mão sem tirar os olhos de Joana. O gesto foi mínimo, mas Ricardo congelou no meio do caminho como se tivesse batido em uma parede invisível. "Espere, quero ouvir o que ela tem a dizer." Joana respirou fundo. Era agora ou nunca. Já estava demitida mesmo, então não tinha mais nada a perder. "Senhor Al-Rahman, o senhor veio aqui hoje para comprar uma Ferrari. Provavelmente a 10ª ou 20ª Ferrari da sua coleção, estou certa?" Khalid não respondeu, mas o canto da boca dele se curvou em um meio sorriso. Joana tomou isso como permissão para continuar. "Este carro é lindo, não há dúvida. Motor V12, 0 a 100 em menos de 3 segundos, acabamento em fibra de carbono. Mas o senhor já tem carros assim. Este seria apenas mais um na garagem, mais um brinquedo caro que vai dirigir 2 ou 3 vezes antes de esquecer que existe." Joana fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. "Mas eu seria algo que o senhor nunca teve antes." O silêncio voltou, mas agora era diferente. Tinha uma qualidade elétrica, carregada de expectativa. Um dos vendedores soltou uma risada abafada de descrença. A recepcionista levou a mão à boca, escandalizada. Ricardo estava roxo. "Joana, você enlouqueceu completamente. Saia daqui antes que eu chame a segurança." "Deixe ela falar", disse Khalid. E desta vez havia uma ordem clara na voz. Ele cruzou os braços, postura relaxada, mas os olhos fixos em Joana, com uma intensidade que fazia a pele dela formigar. "Continue. Estou curioso para saber que tipo de proposta você está fazendo." Joana sentiu as pernas tremerem, mas se forçou a continuar. "Trabalhei nesta concessionária por 4 anos. Comecei como assistente administrativa, depois passei para vendas. Sabe quantos carros vendi nesse tempo? 743. Mais do que qualquer outro vendedor aqui.
Isso não é verdade, começou Ricardo, mas Khalid fez aquele gesto mínimo de mão novamente e o gerente se calou imediatamente. Aprendi a entender as pessoas, continuou Joana, voz ganhando firmeza. Aprendi a ver o que elas realmente querem, não o que elas dizem que querem. E o senhor Sheikh Al-Rahman não veio aqui hoje querendo um carro, veio querendo uma distração, veio querendo esquecer algo ou alguém. O rosto de Khalid não se moveu, mas algo mudou em seus olhos. Joana acertou o alvo, ela sabia. Ouvi o senhor falando ao telefone enquanto esperava. Voz tensa, mandíbula apertada. Uma mulher, imagino. Alguém importante. Joana deu um passo à frente, saindo de trás do carro, finalmente expondo totalmente sua figura. Ela tinha quadris largos, coxas grossas, barriga que pressionava contra a blusa social branca. Sabia exatamente o que as pessoas viam quando olhavam para ela. Uma mulher que não se encaixava nos padrões de beleza que Dubai tanto valorizava. Mas em vez de se encolher, Joana levantou o queixo. O senhor está acostumado com mulheres perfeitas, modelos, atrizes, herdeiras com corpo esculpido por personal trainers e cirurgiões. Mulheres que dizem exatamente o que o senhor quer ouvir, que se moldam para agradar. Eu não sou nada disso. E o que você é, então? Perguntou Khalid, voz baixa, quase um sussurro. Sou real. Joana olhou diretamente nos olhos dele sem desviar. Não vou fingir ser outra pessoa para impressionar. Não vou esconder minhas falhas ou inventar qualidades que não tenho. Mas sou leal, sou trabalhadora, sou inteligente e sei como tratar um homem de verdade. Não como um título ou uma conta bancária, mas como um ser humano. Khalid ficou em silêncio por um longo momento. Então, para total surpresa de todos, ele começou a rir. Não foi uma risada zombeteira, mas genuína, vinda lá do fundo do peito. Ele esfregou a barba com uma das mãos, balançando a cabeça em descrença. Em 15 anos, fazendo negócios ao redor do mundo, esta é a proposta mais ousada que já recebi. Ele deu alguns passos em direção a Joana, parando a apenas 1 metro de distância. De perto, ela percebeu que ele era ainda mais alto do que imaginou. Tinha que inclinar a cabeça para trás para manter o contato visual. Você tem coragem? Vou lhe dar isso. Coragem é tudo que me resta, respondeu Joana honesta. Já perdi o emprego mesmo. Não tenho nada a perder falando a verdade. Khalid estudou o rosto dela, como se estivesse memorizando cada detalhe. Qual é seu nome completo? Joana Ferreira da Silva. Brasileira? Sim, senhor, de São Paulo. Há quanto tempo está em Dubai? 3 anos. Vim com uma proposta de trabalho, mas as coisas não saíram exatamente como planejei. Joana sentiu a vulnerabilidade rachar sua armadura de confiança, mas não tentou esconder. Estou sozinha aqui, sem família, poucos amigos. Trabalho o dia todo e volto para um apartamento minúsculo que divido com outras 3 meninas. É uma vida difícil, mas honesta. Khalid assentiu lentamente, como se cada palavra confirmasse alguma teoria que ele estava formando. Então ele se virou para Ricardo, que ainda estava parado no meio do salão com expressão mista de horror e incredulidade. Ela continua empregada, disse Khalid com autoridade que não aceitava a contestação. Na verdade, dê a ela uma promoção e um aumento. Quero que seja supervisora de vendas a partir de amanhã. Ricardo abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água. Mas, senhor, ela acabou de... Mostrou mais habilidade de vendas em 5 minutos do que toda a sua equipe junta em 1 ano, cortou Khalid. Faça o que eu disse. Sim, senhor Al-Rahman. Imediatamente, senhor. Khalid voltou a atenção para Joana e havia um brilho novo nos olhos dele. Algo perigoso e intenso. Quanto ao seu outro comentário... Sobre me comprar, vamos fazer assim. Jante comigo hoje à noite. 8 horas. Mandarei meu motorista buscar você. Joana sentiu o chão balançar sob seus pés. Não foi uma pergunta, foi uma ordem, mas pela primeira vez em muito tempo, ela não se importou de receber ordens. Sim, senhor.
E Joana, disse ele, já caminhando em direção à porta, a voz flutuando sobre o ombro. Use algo que a faça se sentir poderosa. Quero ver a mulher que teve coragem de me fazer uma proposta no meio de uma concessionária de luxo, não uma versão diluída dela. Ele saiu sem olhar para trás, deixando um rastro de perfume caro e testosterona no ar. Joana ficou parada onde estava, coração disparado, mente girando em 1000 direções diferentes. O que ela acabara de fazer? Joana olhou para o relógio no celular pela 10ª vez em 5 minutos. 7h43 da noite. 17 minutos para o motorista chegar. Ela estava sentada na beirada da cama estreita do apartamento que dividia com 3 colegas de trabalho, mãos suando, estômago revirando. O que eu vou vestir? O que eu falo? Por que eu fiz aquilo? As perguntas giravam sem parar na cabeça dela. A empolgação inicial tinha dado lugar ao pânico. Khalid Al-Rahman era um sheik multimilionário, dono de empresas, hotéis, investimentos ao redor do mundo. E ela era só uma vendedora de carros que tinha acabado de fazer o discurso mais maluco da vida. Joana, você ficou louca? A voz de Camila veio da porta do quarto. A colega brasileira estava encostada no batente, braços cruzados, olhos arregalados. Um sheik? Um sheik de verdade mandou o motorista buscar você? Parece que sim, murmurou Joana, olhando para o armário minúsculo onde suas roupas penduravam apertadas. Nada ali parecia adequado. Tinha 2 calças jeans, algumas blusas de trabalho, um vestido preto básico que usava para ocasiões especiais e alguns conjuntos casuais. Era tudo. Usa o vestido preto, sugeriu Patrícia, outra colega que apareceu atrás de Camila. É clássico, funciona para tudo. Mas parece roupa de enterro, reclamou Joana, tirando o vestido do cabide e segurando contra o corpo. Além do mais, está apertado, muito apertado. Ele disse para você usar algo que te faça sentir poderosa, lembrou Camila, entrando no quarto e se sentando na cama. O que te faz sentir poderosa? Joana pensou por um momento. Honestamente, nada do que eu tenho aqui. As 3 mulheres ficaram em silêncio. Então Patrícia teve uma ideia. Espera aí. Ela saiu correndo e voltou segundos depois com um vestido vermelho nas mãos. Era dela, um modelo que ela usara em uma festa meses atrás. Decote em V profundo, tecido que abraçava as curvas, comprimento na altura dos joelhos. Tenta este. Joana pegou o vestido, sentindo o tecido macio entre os dedos. É muito ousado. Você ofereceu a si mesma para um sheik no meio de uma concessionária, disse Camila rindo. Acho que passou do ponto de ser conservadora. Joana não conseguiu evitar o sorriso. Tinha razão. Ela foi até o banheiro e trocou de roupa, lutando para fechar o zíper. O vestido ficou justo, muito justo. Marcava cada curva, cada dobra, cada imperfeição. Mas quando ela se olhou no espelho, algo mudou. Ela não via mais as falhas. Via poder, via a mulher que teve coragem de falar o que pensava, que arriscou tudo em um momento de pura ousadia. Joana ajeitou os cabelos castanhos que caíam em ondas sobre os ombros, passou um batom vermelho e respirou fundo. Quando ela saiu do banheiro, Camila e Patrícia aplaudiram. Perfeito, disse Patrícia sorrindo. Ele não vai saber o que o atingiu. O interfone tocou exatamente às 8 horas. Joana desceu as escadas do prédio com as pernas bambas, cada degrau parecendo uma eternidade. Quando chegou ao térreo e empurrou a porta, viu o carro esperando. Não era uma limusine como ela esperava. Era um Rolls-Royce Phantom preto, lustroso, imponente. O motorista, um homem de meia idade com terno escuro e postura militar, abriu a porta traseira. Boa noite, senhorita Ferreira. O Sheik Al-Rahman está esperando. Joana entrou no carro, afundando no banco de couro macio que cheirava a luxo. O motorista fechou a porta com um clique suave e assumiu a posição. O carro deslizou pelas ruas de Dubai como se flutuasse.
20 minutos depois, eles pararam em frente a um restaurante que Joana só conhecia de fotos. O Atmosphere, no último andar do Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo. Um jantar ali custava mais do que ela ganhava em um mês. O motorista abriu a porta e Joana saiu com as pernas trêmulas. Um atendente já estava esperando, guiando-a para o elevador privativo. A subida foi rápida, mas o coração de Joana batia ainda mais rápido. As portas se abriram direto no restaurante. Luzes baixas, mesas espalhadas estrategicamente para a privacidade, janelas do chão ao teto oferecendo uma vista impossível de Dubai iluminada à noite. E lá, em uma mesa isolada perto da janela, estava Khalid. Ele usava uma camisa branca, com os primeiros botões abertos, sem gravata, mangas dobradas até os cotovelos, expondo antebraços musculosos. Estava mais relaxado do que na concessionária, mas a aura de poder permanecia intacta. Khalid se levantou quando a viu, olhos percorrendo cada centímetro dela. Um sorriso lento e perigoso se formou nos lábios dele. Vermelho, disse ele, voz rouca. Boa escolha. Joana sentiu o rosto esquentar, mas não desviou o olhar. Seguiu o conselho do senhor. Algo que me faz sentir poderosa. Está funcionando. Ele gesticulou para a cadeira. Por favor, sente-se. O garçom apareceu silenciosamente, servindo champanhe em taças de cristal. Joana pegou a dela com mãos que ainda tremiam levemente. Khalid ergueu a taça. A coragem, disse ele. A loucura, respondeu Joana, e eles brindaram. O vinho era suave, caro, delicioso. Joana tomou um gole maior do que devia, tentando acalmar os nervos. Khalid a observava com aquela intensidade perturbadora, como se estivesse lendo cada pensamento que passava pela cabeça dela. Está nervosa, comentou ele. Muito, admitiu Joana. Não sou exatamente do tipo que janta em lugares assim. E que tipo você é? O tipo que divide apartamento com 3 pessoas, come miojo no fim do mês e nunca viajou de primeira classe. Joana deu um sorriso torto. O tipo que fez a maior loucura da vida hoje porque estava cansada de ser invisível. Algo mudou no rosto de Khalid. A diversão deu lugar a algo mais sério, mais profundo. Você nunca foi invisível, Joana. Só estava cercada de pessoas cegas. As palavras a atingiram como um soco no estômago. Ninguém nunca tinha dito algo assim para ela. Joana tomou outro gole de champanhe para esconder a emoção que ameaçava transbordar. O garçom trouxe o cardápio, mas Khalid o dispensou com um gesto. Já encomendei para nós 2. Espero que confie no meu gosto. Considerando onde estamos, acho que posso confiar. A comida começou a chegar. Pratos que Joana mal sabia pronunciar o nome. Sabores que explodiram na boca dela. Entre uma garfada e outra, eles conversaram. Khalid fez perguntas e, para surpresa de Joana, pareceu genuinamente interessado nas respostas. Ele quis saber sobre o Brasil, sobre São Paulo, sobre por que ela veio para Dubai. Joana contou sobre a proposta de emprego que parecia boa demais para ser verdade e que realmente era. Sobre como ficou presa aqui, sem dinheiro para voltar, trabalhando em empregos que mal pagavam as contas. E por que não pediu ajuda? Perguntou Khalid. Para sua família, amigos? Orgulho, respondeu Joana, honesta. Eu disse para todo mundo que ia fazer sucesso aqui. Não podia voltar derrotada. Não há derrota em reconhecer quando algo não funciona. Fácil dizer quando você é um sheik milionário, retrucou Joana, mas sem agressividade. Quando você é pobre, desistir significa admitir que todos estavam certos sobre você. Khalid ficou em silêncio por um momento, girando a taça de vinho entre os dedos. Você acha que eu nasci assim? Rico, poderoso? Joana piscou, surpresa pela pergunta. Eu não sei. Nasci em uma família com dinheiro, sim. Mas não era esta fortuna. Meu pai tinha negócios, mas perdeu quase tudo quando eu era adolescente. Má gestão, investimentos ruins, pessoas erradas. Ele olhou pela janela para a cidade brilhante lá embaixo.
Eu tinha 17 anos quando tive que começar a trabalhar para ajudar em casa. Construí o que tenho hoje sozinho, do zero. Joana o olhou com novos olhos. Não imaginava isso. Ninguém imagina. Vem o título, o dinheiro, os carros. Não vêm as noites sem dormir, os riscos, os fracassos pelo caminho. Khalid voltou a atenção para ela, e havia uma vulnerabilidade ali que não existia antes. Por isso entendo você, Joana, mais do que imagina. O jantar continuou, e a tensão inicial deu lugar a algo mais confortável. Joana se pegou rindo de histórias que Khalid contava, relaxando na presença dele. Era surreal, mas ao mesmo tempo parecia natural. Quando a sobremesa chegou, um mousse de chocolate que derretia na boca, Khalid se inclinou para a frente, cotovelos apoiados na mesa. Tenho uma proposta para você, disse ele. O coração de Joana acelerou. Que tipo de proposta? Preciso de alguém de confiança. Alguém real, como você mesma disse. Alguém que não tenha medo de falar a verdade, mesmo quando é inconveniente. Khalid fez uma pausa, escolhendo as palavras. Quero que trabalhe para mim. Fazendo o quê? Sendo minha assistente pessoal. Viagens, reuniões, eventos, você estaria ao meu lado, me ajudando a navegar situações que exigem honestidade e uma perspectiva diferente. Joana sentiu a cabeça girar. Eu não tenho experiência nisso. Não precisa. Tem algo melhor, tem autenticidade. Khalid estendeu a mão sobre a mesa, mas não a tocou. Só ficou ali, esperando. A escolha é sua, Joana. Pode voltar para a concessionária amanhã como supervisora, ou pode aceitar esta oferta e mudar completamente sua vida. Joana olhou para a mão dele, depois para os olhos escuros que a observavam com intensidade. Sabia que aquela decisão definiria tudo. Era um salto no escuro, um risco enorme. Mas quando foi que ela teve medo de riscos? Lentamente ela estendeu a mão e tocou a dele. Aceito. A primeira semana trabalhando para Khalid foi como entrar em um furacão e tentar manter o equilíbrio. Joana acordava às 5 da manhã. Um motorista a buscava às 6, e o dia só terminava quando o sol já tinha se posto há horas. Reuniões, telefonemas, jantares de negócios, eventos sociais. Era um mundo completamente diferente de tudo que ela conhecia. Khalid não facilitou as coisas. Ele era exigente, direto, não aceitava erros, mas também era justo. Quando Joana fazia algo bem, ele reconhecia. Quando ela errava, ele explicava onde e como melhorar. Não havia gritos nem humilhação, apenas expectativas altas que forçavam Joana a se superar todos os dias. Ela se mudou do apartamento apertado para um flat que Khalid providenciou. Nada extravagante, mas era dela. Quarto próprio, cozinha, banheiro sem fila. Luxos simples que pareciam um sonho. O salário era 10 vezes o que ela ganhava na concessionária. Joana mandou dinheiro para a mãe no Brasil pela primeira vez em anos e chorou quando ouviu a voz emocionada dela pelo telefone. Mas não era só trabalho. Havia momentos em que Khalid baixava a guarda e Joana via o homem por trás do título. Como na quarta-feira, quando ele cancelou todas as reuniões da tarde e a levou para um passeio de barco no Golfo Pérsico. Preciso respirar. Foi tudo que ele disse, e Joana não questionou. Eles ficaram no deck, vento bagunçando os cabelos dela, sol refletindo na água cristalina. Khalid estava encostado na grade, olhando para o horizonte, expressão distante. Quer falar sobre? Perguntou Joana, aproximando-se. Sobre o quê? Sobre o que está te consumindo por dentro. Khalid virou a cabeça surpreso. Como você sabe? Joana deu de ombros. Trabalho com você há uma semana. Aprendi a ler suas expressões. Aquela linha entre as sobrancelhas aparece quando você está estressado. A mandíbula trava quando está irritado. E o olhar fica distante quando está pensando em algo que te machuca. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Então soltou um suspiro longo e cansado. Minha família quer que eu me case. Jonas sentiu algo estranho no peito, mas ignorou. E você não quer? Não é sobre querer.
É sobre com quem. Eles já escolheram, já negociaram, já planejaram tudo. Só falta eu aceitar. E você não aceita? Khalid se virou completamente para ela, apoiando as costas na grade. É uma mulher adequada. Família tradicional, educação perfeita, beleza impecável. Tudo que um sheik deveria querer em uma esposa. Mas quando olho para ela, não sinto nada. É como olhar para uma pintura bonita em um museu. Posso apreciar, posso admirar, mas não posso tocar, não posso sentir. Joana mordeu o lábio, escolhendo as palavras com cuidado. E o que você quer sentir? Khalid deu um passo em direção a ela, diminuindo a distância entre eles. Quero sentir algo real. Quero uma mulher que me desafie, que me surpreenda, que não tenha medo de dizer quando estou sendo idiota. Os olhos dele estavam fixos nos dela, intensos, penetrantes. Quero alguém como você. O coração de Joana parou. O ar ficou preso nos pulmões. Khalid estava tão perto que ela podia sentir o calor do corpo dele, o cheiro do perfume caro misturado com o sal do mar. Khalid, ela começou, mas não sabia como terminar. Desculpe, disse ele, afastando-se abruptamente e passando as mãos pelo cabelo. Não deveria ter dito isso. Foi inapropriado. Não foi. Joana deu um passo à frente, recuperando a distância que ele criou. Foi honesto, e você me contratou para ser honesta com você, então vou ser. Desde aquele jantar no Atmosphere, não consigo parar de pensar em você. E não é sobre o dinheiro, ou o poder, ou qualquer outra coisa. É sobre quem você é quando está sozinho comigo. O que aconteceu em seguida foi inevitável. Khalid a puxou para perto, uma das mãos na cintura dela, a outra no rosto. Joana sentiu os dedos dele na pele, firmes, mas suaves. Então, ele a beijou. Foi um beijo que apagou o mundo. Lento, profundo, cheio de tudo que não tinha sido dito entre eles. Joana derreteu contra o corpo dele, mãos subindo pelo peito, sentindo o coração acelerado batendo no mesmo ritmo que o dela. Quando se separaram, ambos estavam sem ar. Khalid apoiou a testa na dela, olhos fechados. Isso complica tudo, murmurou ele. Eu sei, minha família não vai aceitar. Eu sei, vai ser difícil. Eu sei. Joana abriu os olhos, olhando diretamente para ele. Mas quando foi que eu tive medo de coisas difíceis? Khalid sorriu, um sorriso genuíno que iluminou o rosto dele. É por isso que você é perfeita. Eles voltaram para o continente quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa. Mas algo tinha mudado entre eles. Uma linha tinha sido cruzada e não havia volta. Os dias seguintes foram uma dança delicada. No trabalho, mantinham profissionalismo. Joana era eficiente, Khalid era exigente, tudo normal. Mas havia toques que duravam um segundo a mais, olhares que diziam coisas que as palavras não podiam. E à noite, quando o trabalho terminava, eles se encontravam. Jantares privados, conversas que se estendiam pela madrugada, beijos roubados em elevadores vazios. Joana estava caindo rápido e fundo, e a parte assustadora era que não queria parar. Foi na segunda semana que a realidade bateu à porta, literalmente. Joana estava no escritório de Khalid, revisando a agenda da semana, quando a porta se abriu sem aviso. Uma mulher entrou, e Joana soube imediatamente quem era. Alta, magra, pele perfeita, vestido de grife que custava mais do que um carro. Cabelos pretos escorridos até a cintura, maquiagem impecável, postura de quem nasceu sabendo que era especial. Ela olhou para Joana com desdém antes de ignorá-la completamente. Khalid, precisamos conversar, disse ela em árabe, voz suave, mas autoritária. Khalid se levantou da cadeira, expressão fechada. Amira não sabia que estava na cidade. Cheguei ontem. Meu pai disse que você tem evitado os telefonemas dele. Ela finalmente olhou para Joana, um olhar rápido e avaliador. Quem é esta? Minha assistente. Joana, esta é Amira Al-Farsi. Amira não ofereceu a mão, não sorriu, apenas acenou com a cabeça da forma mais fria possível. Prazer. Agora, se puder nos dar privacidade. Joana olhou para Khalid, que assentiu.
Ela saiu do escritório, mas não foi longe. Ficou do lado de fora da porta, coração apertado, ouvindo a conversa abafada. Não conseguia entender o árabe, mas não precisava. O tom de Amira era claro, exigente, possessivo, territorial. E Khalid estava respondendo, voz baixa, mas firme. A discussão foi escalando até que Joana ouviu um tapa. Silêncio. Então a porta se abriu violentamente. Amira saiu com o rosto vermelho de raiva, olhos brilhando com fúria. Ela passou por Joana sem uma palavra, saltos ecoando pelo corredor. Joana entrou no escritório. Khalid estava parado perto da janela, uma mão no rosto, onde uma marca vermelha começava a aparecer. Ela te bateu, disse Joana, voz trêmula de raiva. Não é a primeira vez. Khalid abaixou a mão, olhando para ela com uma tristeza profunda. Amira não lida bem com rejeição. Você terminou com ela? Tentei, mas ela disse que não importa o que eu queira. Nosso casamento já foi acordado entre as famílias. Ou eu aceito, ou meu pai perde negócios importantes que dependem da aliança com a família dela. Joana sentiu o mundo desabar. Então você vai casar com ela? Não sei. Khalid foi até ela, pegando as mãos dela entre as suas. Não quero, mas se recusar prejudico pessoas inocentes, funcionários que dependem desses contratos, famílias que contam com esses empregos. Então estamos presos. Parece que sim. Joana puxou as mãos de volta, afastando-se. Não posso ser a outra, Khalid. Não nasci para isso. Não está sendo a outra. Você é a única que importa. Mas não sou a única que está na equação. Joana sentiu as lágrimas queimarem, mas não deixou cair. Se você se casar com ela, eu saio. Não vou assistir isso. Não vai precisar, disse Khalid, voz carregada de determinação. Vou encontrar uma forma, prometo. Mas enquanto Joana saía do escritório, uma única pergunta ecoava na mente dela. E se não existisse forma alguma? Os próximos dias foram tortura. Joana e Khalid mantinham a rotina de trabalho, mas o clima era tenso, carregado de coisas não ditas. Ele a olhava quando achava que ela não estava vendo. Ela sentia a ausência do toque dele como uma dor física. Mas ambos sabiam que tinham que manter distância até encontrar uma solução. Amira não ajudava. Ela aparecia no escritório sem aviso, sempre com alguma desculpa. Revisar detalhes do casamento, discutir a lista de convidados, escolher o local da cerimônia. Cada visita era uma faca no coração de Joana, um lembrete doloroso de que ela era apenas a assistente, enquanto Amira seria a esposa. Na quinta-feira, Joana estava organizando documentos quando ouviu vozes vindas da sala de reuniões. Reconheceu a voz de Khalid e de seu pai, Sheikh Rahman al-Rahman. A discussão estava acalorada. Você está pondo em risco tudo que construímos, trovejou o pai. A família Al-Farsi é nossa maior aliada. Recusar este casamento é um insulto que eles não vão perdoar. Então que não perdoem, respondeu Khalid, voz firme. Não vou me casar com uma mulher que não amo para salvar negócios. Não é sobre amor, é sobre responsabilidade, sobre honra, sobre família. E sobre minha vida, sobre minha felicidade, ou isso não importa. Houve um silêncio pesado. Então a voz do pai veio mais baixa, mais perigosa. É sobre aquela brasileira, não é? Sua assistente. Joana gelou. Ela tem um nome. Joana. Não me importa o nome dela. Sheikh Rahman cuspiu as palavras. Você acha que pode jogar fora anos de tradição, de alianças, por causa de uma aventura com uma estrangeira gorda? Uma palavra atingiu Joana como um tapa. Ela sabia que era assim que as pessoas a viam, mas ouvir dito em voz alta com tanto desprezo fez algo rachar dentro dela. Nunca, e escute bem, nunca mais fale dela assim. A voz de Khalid estava carregada de fúria. Joana vale mais do que todas as alianças e contratos juntos. Você está cego? Esta mulher vai destruir tudo. Esta mulher me fez sentir vivo pela primeira vez em anos. A porta se abriu com força e Sheikh Rahman saiu, rosto vermelho de raiva. Ele parou quando viu Joana parada ali e um sorriso cruel se formou nos lábios dele. Estava ouvindo? Bom.
Assim sabe seu lugar. Os olhos dele a percorreram com nojo. Você nunca será aceita nesta família. Nunca será digna do meu filho. Faça um favor a todos e desapareça antes que cause mais dano. Ele saiu antes que Joana pudesse responder. Ela ficou parada, tremendo, sentindo as lágrimas finalmente escaparem. Todas as inseguranças que tinha enterrado voltaram à superfície. Quem ela pensou que era? Uma vendedora de carros que achava que podia ter um conto de fadas com um sheik? Joana, a voz de Khalid veio suave atrás dela. Ele saiu da sala de reuniões, rosto preocupado. Quanto você ouviu? O suficiente. Ele não quis dizer aquilo. Que sim. Joana limpou as lágrimas com as costas da mão. E ele tem razão. Eu não pertenço a este mundo, Khalid. Nunca vou pertencer. Não fale assim. É a verdade. Joana explodiu, toda a dor e frustração transbordando. Eu sou uma brasileira pobre, gorda, sem educação formal, sem família importante. Você é um sheik. Temos mundos de distância. Khalid a puxou para perto, mãos firmes nos ombros dela. Para mim, você é tudo. Não me importo com o resto. Mas você deveria. Seus negócios, sua família, sua reputação, tudo está em risco por minha causa. E eu escolho arriscar. A voz dele era firme, inabalável. Não vou desistir de você por medo do que os outros vão pensar. Joana queria acreditar. Queria se agarrar a essas palavras e deixar que a carregassem. Mas a realidade era cruel, e ela aprendeu cedo que contos de fadas não existiam para pessoas como ela. Preciso de ar, murmurou afastando-se. Vou sair um pouco. Joana, por favor, só preciso de um tempo sozinha. Ela saiu do escritório, pegou o elevador e foi para a rua. Dubai estava quente e caótica. Pessoas passando apressadas, carros buzinando, o mundo seguindo em frente como se o dela não estivesse desmoronando. Joana caminhou sem direção, apenas querendo distância. Acabou em um parque pequeno, sentando-se em um banco à sombra. Puxou o celular e ligou para a única pessoa que podia ajudar. Mãe! Joana! A voz alegre da mãe encheu a linha. Como você está, filha? E foi tudo que precisou. Joana desabou, contando tudo entre soluços. O trabalho, Khalid, o amor impossível, a rejeição da família dele, a sensação de não ser boa o suficiente. A mãe ouviu em silêncio, e quando Joana terminou, a resposta veio firme e amorosa. Filha, você sempre foi boa demais. O problema não está em você. Está nas pessoas que não conseguem ver seu valor. Mas, mãe, ele é um sheik. Eu sou só... Só o quê? Uma mulher forte que atravessou o mundo sozinha? Uma mulher inteligente que construiu uma carreira em país estrangeiro? Uma mulher corajosa que não tem medo de lutar pelo que quer? A voz da mãe ficou mais firme. Você sempre se viu pelas lentes dos outros, Joana. Sempre se diminuiu porque algumas pessoas disseram que você não era bonita, magra, adequada o suficiente. Mas essas pessoas estão erradas. Joana fechou os olhos, deixando as palavras penetrarem. Se esse homem te ama, ele vai lutar por você. E se ele não lutar, então não merece você. A mãe fez uma pausa, mas não desista antes de dar a ele a chance de provar que é diferente. Elas conversaram por mais alguns minutos, e quando Joana desligou, sentia-se um pouco mais inteira, não curada, mas mais forte. Decidiu voltar ao escritório, mas quando estava se levantando do banco, o celular tocou. Era um número desconhecido. Ela atendeu com cautela. Alô? Senhorita Ferreira? A voz era feminina, fria, eficiente. Sou Laila, assistente de Amira Alfarsi. Minha patroa gostaria de encontrá-la. Hoje, às 6 da tarde, no Four Seasons. Joana sentiu o estômago revirar. Por quê? Ela tem uma proposta para você. Sugiro que compareça. Seria conveniente para todos. A ligação encerrou antes que Joana pudesse responder. Ela olhou para o celular, mente girando. Cada instinto gritava para ignorar, mas a curiosidade era mais forte. O que Amira poderia querer? Às 6 em ponto, Joana entrou no lobby do Four Seasons. Uma mulher elegante a abordou imediatamente. Laila,
presumiu Joana. Ela foi guiada até um salão privativo, onde Amira esperava sentada em uma poltrona como se fosse um trono. Senhorita Ferreira, Amira gesticulou para a cadeira em frente. Sente-se. Joana sentou, costas retas, queixo erguido, não ia mostrar medo. O que você quer? Amira sorriu, mas não havia calor ali, apenas cálculo frio. Quero fazer um acordo. Quanto você quer para sair da vida de Khalid? Joana piscou sem acreditar no que ouvia. Está me oferecendo dinheiro? $1 milhão, transferido para sua conta hoje mesmo. Tudo o que precisa fazer é pegar suas coisas, voltar para o Brasil e nunca mais contatar Khalid. Não. Amira inclinou a cabeça. 2 milhões, então. Não sou à venda. Todo mundo tem um preço, senhorita Ferreira. Qual é o seu? 3 milhões? 5? Joana se levantou, fúria queimando no peito. Você pode oferecer todo o dinheiro do mundo e ainda assim minha resposta seria não. Eu não amo Khalid pelo que ele tem. Amo pelo que ele é. Que adorável. Amira se levantou também, a máscara de compostura rachando para revelar a raiva por baixo. Mas amor não paga contas, senhorita Ferreira. Amor não constrói impérios. E amor certamente não vai fazer a família Al-Rahman aceitar você. Talvez não, mas pelo menos vou dormir sabendo que não vendi minha dignidade. Amira deu um passo à frente, voz baixa e venenosa. Você acha que ele vai escolher você? Sobre a família, os negócios, tudo que construiu? Você está se iludindo. No fim, homens como Khalid sempre escolhem o dever. As palavras atingiram o alvo, despertando todas as inseguranças que Joana tinha tentado enterrar, mas ela não deixou transparecer. Então deixe que ele escolha, mas não vai ser porque você me comprou. Joana saiu do salão, coração martelando. Pegou um táxi de volta para o flat, mente girando. Amira tinha razão. Khalid escolheria o dever no final, e se escolhesse, Joana conseguiria sobreviver? Quando chegou em casa, encontrou Khalid esperando na porta. Ele estava com a gravata solta, cabelo bagunçado, olhos preocupados. Procurei você o dia todo, disse ele, voz rouca de alívio. Onde estava? Encontrei sua noiva. Khalid fechou os olhos. O que ela disse? Que eu deveria te deixar, que eu nunca seria aceita, que você escolheria o dever no final. Joana cruzou os braços, protegendo-se. Ela está certa? Khalid abriu os olhos e havia fogo ali. Não. Ele deu um passo à frente, pegando o rosto dela entre as mãos. Falei com meu pai hoje, depois que você saiu. Disse que ou ele aceita você, ou eu renuncio a tudo. O título, os negócios, a família, tudo. Joana sentiu as lágrimas voltarem. Você não pode fazer isso. Já fiz. A voz dele era firme, decidida. Escolho você, Joana, hoje, amanhã, sempre. Escolho você. E então ele a beijou, e Joana sentiu todas as dúvidas se dissolverem. Talvez o mundo inteiro fosse contra eles. Talvez houvesse 1000 batalhas pela frente. Mas naquele momento, nos braços dele, Joana acreditou. Eles tinham uma chance. A notícia se espalhou como fogo. Sheikh Khalid Al-Rahman renunciou ao império da família. As manchetes dominaram os jornais de Dubai por dias. Alguns o chamaram de louco, outros de romântico, mas todos concordavam em uma coisa. Era um escândalo sem precedentes. A família Al-Farsi rompeu todos os contratos. O pai de Khalid não falava com ele há 2 semanas. Amira fez questão de espalhar boatos maldosos sobre Joana, pintando-a como uma oportunista que seduziu um homem ingênuo. Mas Khalid não vacilou. Ele alugou um escritório modesto no centro de Dubai e começou do zero. Pegou suas economias pessoais e investiu em um projeto novo, uma startup de tecnologia que vinha estudando há meses, sem o nome da família, sem os contatos poderosos, apenas sua inteligência e determinação. Joana ficou ao lado dele em cada passo. Ela usou toda a sua experiência em vendas para ajudar a fechar os primeiros contratos.
Trabalhavam 16 horas por dia, comiam sanduíches na mesa, dormiam pouco, mas estavam juntos. E isso fazia tudo valer a pena. 3 meses depois, em uma manhã de sábado, Joana acordou com Khalid já vestido, sentado na beirada da cama, observando-a com um sorriso estranho. "O que foi?" perguntou ela, esfregando os olhos. "Dei-lhe uma surpresa. Vista algo confortável. Vamos sair." 1 hora depois, estavam em um carro dirigindo para fora da cidade. Joana tentou arrancar informações, mas Khalid apenas sorria misteriosamente. Eles pararam em frente a um terreno vazio no deserto, cercado por dunas douradas, com vista para o horizonte infinito. "O que estamos fazendo aqui?" perguntou Joana, saindo do carro. Khalid pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. "Comprei este terreno semana passada. Vou construir algo aqui." "O quê?" "Uma casa. Nossa casa." Ele a puxou para perto, olhando nos olhos dela. "Um lugar onde possamos ser nós mesmos, longe dos julgamentos, das expectativas, de tudo. Só você e eu." Joana sentiu a garganta apertar. "Khalid." Ele soltou a mão dela e enfiou a mão no bolso, tirando uma pequena caixa de veludo. Quando abriu, um anel simples, mas lindo, brilhava sob o sol do deserto. Não era ostentoso, não tinha diamantes enormes, mas era perfeito. Joana Ferreira da Silva. Khalid se ajoelhou ali mesmo na areia, voz emocionada. "Você me ensinou o que é coragem. Me mostrou que o verdadeiro valor não está em títulos ou fortunas, mas em quem você é quando ninguém está olhando. Me fez acreditar que amor vale mais do que qualquer aliança política ou expectativa social." Os olhos dele brilhavam. "Vai se casar comigo?" Joana não conseguiu segurar as lágrimas. "Sim, 1000 vezes sim." Ele deslizou o anel no dedo dela e se levantou, pegando-a nos braços e girando enquanto ela ria e chorava ao mesmo tempo. Ali, no meio do deserto, longe de tudo e de todos, eles eram apenas 2 humanos que escolheram o amor acima de tudo. A cerimônia foi pequena e íntima. Joana usou um vestido branco simples que comprou em uma loja local. Khalid usou um terno sem gravata, sorriso largo no rosto. Apenas alguns amigos próximos estavam presentes, incluindo Camila e Patrícia, que voaram do Brasil especialmente para o evento. Mas a surpresa veio quando Joana viu sua mãe entrando na pequena capela. Ela correu, abraçando-a com força. "Como você está aqui?" soluçou Joana. "Seu noivo pagou a passagem", disse a mãe, limpando as próprias lágrimas. "Disse que não podia me negar o direito de ver minha filha casar." Joana olhou para Khalid, que apenas deu de ombros com um sorriso tímido. Sua mãe merecia estar aqui. A cerimônia foi simples, mas linda. Quando o oficial declarou que eram marido e mulher, Khalid beijou Joana com tanta paixão que os convidados aplaudiram e assobiaram. Era um novo começo para ambos. Os meses seguintes não foram fáceis. A startup enfrentou desafios, houve momentos em que o dinheiro ficou apertado, noites em que Joana viu Khalid estressado e exausto. Mas eles enfrentaram tudo juntos e cada obstáculo superado os tornava mais fortes. A virada veio 1 ano depois. A tecnologia que desenvolveram chamou a atenção de investidores internacionais. Uma empresa americana ofereceu uma parceria milionária. Khalid aceitou, mas com uma condição: manteria controle criativo total. Ele havia aprendido que sucesso sem autonomia não era sucesso de verdade. O negócio explodiu. Em 6 meses, a startup de Khalid valia mais do que muitas das empresas da família Al-Rahman. As mesmas pessoas que o criticaram agora o parabenizavam. Os mesmos jornais que o chamaram de louco agora o pintavam como visionário. Seu pai finalmente quebrou o silêncio. Apareceu no escritório em uma tarde de quinta-feira, postura menos rígida do que Joana lembrava. Khalid o recebeu com educação, mas sem afeto exagerado. "Vim pedir desculpas", disse Sheikh Rahman, olhando para Joana. Para ambos, estava errado. Sobre tudo. Joana não sabia o que dizer. Khalid apertou a mão dela, dando força.
Você construiu algo impressionante, continuou o pai, e havia orgulho genuíno na voz, sem o nome da família, sem as conexões, por mérito próprio. Provou ser mais forte do que eu imaginei. Não fiz sozinho, disse Khalid, olhando para Joana. Ela esteve ao meu lado em cada decisão, cada desafio. É minha parceira em tudo. Sheikh Rahman olhou para Joana, realmente olhou, e ela viu algo que não estava lá antes. Respeito. Peço desculpas pelas palavras que disse. Foram cruéis e injustas. Você provou ser digna do meu filho. Mais do que isso, provou que eu estava cego. Era mais do que Joana esperava ouvir. Ela assentiu, aceitando o pedido de desculpas, mesmo que as feridas ainda não estivessem completamente curadas. Levaria tempo, ela sabia, mas era um começo. 2 anos depois da primeira vez que entraram na concessionária, Joana e Khalid estavam na inauguração de sua nova casa no deserto. Era moderna, mas acolhedora, com grandes janelas que mostravam as dunas, um jardim interno com plantas do Brasil e um escritório onde trabalhavam lado a lado. Durante a festa, Joana se afastou da multidão e foi para a varanda, observando o pôr do sol tingir o céu de laranja e rosa. Khalid a encontrou ali minutos depois, abraçando-a por trás. "No que está pensando?" perguntou ele, beijando o topo da cabeça dela. "Em como tudo mudou." Joana se virou nos braços dele, sorrindo. "Há 2 anos, eu era uma vendedora desesperada que fez a proposta mais louca da vida. Hoje, sou esposa de um empresário de sucesso, morando em uma casa dos sonhos." "Você sempre foi mais do que uma vendedora", disse Khalid. "Sempre foi extraordinária. Só precisava que alguém enxergasse isso." "Você enxergou." "Não, você me obrigou a enxergar." Khalid tocou o rosto dela com ternura. "Naquele dia na concessionária, quando disse para não comprar a Ferrari, mas comprar você, mudou minha vida. Fez eu perceber que estava vivendo no automático, fazendo o que esperavam, sendo quem mandavam. Você me acordou." Joana sentiu as lágrimas chegarem, mas eram lágrimas felizes. Valeu a pena, então. Todo o medo, toda a luta. Cada segundo. Khalid a beijou suavemente. "E vou passar o resto da vida provando que escolhi certo." Eles ficaram abraçados enquanto o sol se punha completamente, dando lugar à noite estrelada do deserto. A jornada tinha sido difícil, cheia de obstáculos e dores. Mas no final, o amor prevaleceu. Não porque foi fácil, mas porque ambos escolheram lutar por ele todos os dias. E essa, acima de qualquer título ou fortuna, era a maior riqueza que podiam ter. Se esta história tocou seu coração, se você acredita que o amor verdadeiro vale mais do que qualquer obstáculo, então faça parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque aqui compartilhamos histórias reais de pessoas comuns que tiveram a coragem de lutar pelo impossível. Cada inscrição nos ajuda a continuar contando essas histórias que precisam ser ouvidas, que inspiram, que provam que nunca é tarde para escolher a felicidade. Você não está apenas se inscrevendo em um canal, está se juntando a uma família que acredita no poder transformador do amor verdadeiro. Obrigado por ter assistido até o final. Sua presença aqui significa o mundo para nós. Até o próximo vídeo.